Bom, hoje então tivemos a apresentação do Coleman Hawkins, que é um dos grandes nomes do jazz, o saxofonista que dá para dizer que mudou a história do jazz, né? Ele nasceu em 1904, no Missouri, e ele já começou a aprender música, né? Porque nas escolas americanas já se tinham cuidado de ensinar instrumentos musicais, então não somente mais tarde. Então, com 5 anos ele já tinha noção de piano e de violoncelo. Com 9 anos ele aprende a tocar saxofone. E aí ele, com 14 anos, aí ele já estava morando no Kansas, aí ele vai tocar nos clubes noturnos, assim, já fazendo carreira profissional, né, já bastante jovem. Mas a carreira dele ganha impulso mesmo nos anos 20, a partir de 1923, quando ele vai para Nova York, e aí ele vai tocar na banda de baile, de dança mais famosa da cidade, que era do pianista e arranjador Fletcher Henderson, que ajudou outros músicos como o Benny Goodman, por exemplo, a estabelecer o repertório e serem famosos, né? O Benny Goodman depois seria conhecido como o rei do swing, mas quem fazia os arranjos era o Fletcher Henderson, que como músico negro, naquela época os Estados Unidos tão segregado, ele nunca conseguiu fazer tantos. Outros até diziam que se Fletcher Henderson fosse branco, ele seria um milionário, mas como não era, ele tocava em clubes menores para uma plateia negra, que aí não tinha tanto dinheiro, né, para pagar pelos ingressos, mas tinha música da melhor qualidade, que as bandas de músicos negros eram melhores que as bandas de músicos brancos. E o Coleman Hawkins entra na banda dele quando está em Nova York, em 23, e até ali, então, ele ficava mais na parte de trás da banda, porque o saxofone até então um instrumento de acompanhamento apenas, não era um instrumento para solar. Até se dizia que saxofone era um instrumento que era para substituir o trombone na falta desse. Ele era um instrumento que os palhaços usavam nas apresentações e nunca tinha grande destaque, porque a maneira como eles tocavam era o que se chamava de slap tonguing, que é dando com a língua no bocal, e aí isso diziam que era coisa de palhaço, enfim, então era muito usado no circo, e o saxofone não saía disso, mas era usado como acompanhamento apenas, né? Em 24, então quem entra na banda do Fletcher Henderson também é o Louis Armstrong. E o Louis Armstrong mudou a história do jazz e influenciou todos os músicos, além dos trompetistas e cornetistas, também outros que tocavam outros instrumentos, né? Porque ele tinha um sopro tão forte, e ele que foi o que acabou criando os solos coerentes no jazz. Ele tinha um sopro tão forte que ele se destacava, tanto que quando o Louis Armstrong ia tocar em um estúdio, ele tinha que ficar muito atrás do microfone em relação aos outros músicos, abafava completamente o som dos outros. E o Coleman Hawkins é influenciado, assim como todos os músicos da geração, pelo Louis Armstrong, né? Então, para ele, ele via aquele cara tocando, que era o grande gênio do jazz, e ele queria ser igual. Então, ele muda a forma de tocar. Aqui, nesse concerto que nós assistimos, né, tem o trompetista, que é o Harry Sweets Edison, dá para ver que no trompete sopra, né? E no saxofone, então, tinha isso de dar com a língua. E aí o Coleman Hawkins começa também a só soprar. Não era a maneira correta de se tocar, não era como se aprendia na escola, né, a tocar um saxofone. Mas ele resolve inovar e muda completamente a história do saxofone e do jazz. Hoje, se nós pensarmos, né, no jazz, geralmente se associa o jazz ao saxofone. Isso não existiria se não fosse Coleman Hawkins, influenciado pelo Louis Armstrong. Mas o Louis Armstrong fica apenas 1 ano na banda, em 25 ele sai, e o Coleman Hawkins continua até 34. Então, logo após a saída do Armstrong, ele se torna o principal solista. E aí é ganho para os outros músicos, né? Porque até então os principais instrumentos no jazz eram a corneta, o clarinete e o trompete. Aí agora a banda do Fletcher Henderson tem um saxofonista como principal estrela. E aí ele começa a influenciar outros saxofonistas também. A gente tem mais possibilidades, não precisa ficar só na parte de trás da banda, pode ir para a parte da frente, né? E aí ele vai desenvolvendo a sonoridade dele. Em 34 ele está cansado das brigas entre os músicos, porque é muito usado dentro da banda do Fletcher Henderson, ele resolve ir para a Europa. E aí, enquanto ele está na Europa, ele grava com outros importantes músicos europeus, como o Django Reinhardt, que era o mestre da guitarra, o Stefano Grappelli, que era do violino.
e com o Benny Carter, que era um outro saxofonista que tinha ido para a Europa e estava morando lá e bastante influenciado também por esse modo como o Coleman Hawkins tocava. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a se desenvolver, então, os outros saxofonistas, outros modos de tocar. E aí surge a grande antítese do Coleman Hawkins, que é o Lester Young, que ele tinha um sopro tão suave e lírico que era diferente do Coleman Hawkins, que era esse o que se destaca como, e se diz que era o sopro viril e era forte, então ele queria soar que nem o Louis Armstrong, né? Então ele queria tocar para que todo mundo ouvisse. E ele diz que ele foi influenciado tanto que ele tocava cada vez mais forte, mais forte, mais forte para se destacar dos saxofones na Big Band, né? E ele consegue isso. Mas, então, nos Estados Unidos, o Lester Young fazendo escola também. Então, tem as duas grandes escolas, dá para se dizer, é do Coleman Hawkins, do Lester Young, e qualquer saxofonista que veio depois foi influenciado por um, pelo outro ou pelos dois, né? Alguns conseguiram mixar o estilo dos dois, como o Dexter Gordon, por exemplo. Então ele está tocando, o Coleman Hawkins está tocando na Europa. Em 1939 começa aquela movimentação estranha em função da Segunda Mundial, né? O nazismo começa a invadir a Polônia, invadir a Áustria, enfim. Aí o Coleman Hawkins começa a estranhar e resolve voltar para os Estados Unidos. Ele volta para os Estados Unidos e grava Body and Soul, que é aquela canção que nós ouvimos no início. E ali ele muda também a história do jazz, dá para dizer. Porque essa é uma das gravações mais reverenciadas até hoje, né? Quando se fala de Coleman Hawkins, se lembra sempre dessa canção, porque ela é um prenúncio do bebop e do jazz. Porque ele começa a tocar o coro da canção, os primeiros refrões, e depois ele começa a flutuar a melodia. Em nenhum outro momento ele toca como o compositor diz que deveria ser, né? Se seguisse a partitura. Ele vai só flutuando. E os outros músicos começam a ficar interessados por aquilo. Então ele vai influenciar também a geração do bebop, tanto que a partir dos anos 40 ele tentou formar uma big band e fracassou, não deu certo. E aí ele forma pequenos grupos e ali ele toca com grandes músicos jovens, porque ele tinha um bom ouvido, ele era antenado para quem eram os bons e os jovens. Aí ele toca e chama para a banda dele o Thelonious Monk, o Miles Davis, o Dizzy Gillespie e aí o Max Roach. E ele serve como uma espécie de embrião para esse bebop. Aí, ainda nos anos 40, ele inova de novo, em 1948, quando ele grava uma canção que se chama Picasso, que é aliás, é a primeira canção de saxofone sem acompanhamento de nenhum outro instrumento. Até então, quando alguém ia fazer isso, era com piano desacompanhado. E ele grava um saxofone sem nenhum outro instrumento, sem baixo, sem bateria, nem nada. Aí depois, nos anos 50, ele retorna para a Europa e aí ele passa a vida dele mais como freelancer, né? Então ele era contratado por outros e aí tocava, enfim, ele faz muitos concertos, mas não tem necessariamente uma banda fixa. Ele ia chamando um aqui, outro fazendo jam sessions e ia se apresentando, né? Então é uma questão biológica, assim, dá para dizer que não foi uma estratégia muito inteligente, né? Porque as bandas que eram duradouras, elas conseguiam ganhar mais e tudo mais. No entanto, ele, pelo estilo de vida dele, ele acaba tendo esse modelo, porque a partir dos anos 50 ele também começa a beber mais, ele era alcoólatra, então isso começa a deteriorar a saúde dele também. Mas ainda ele consegue tocar em alto nível, tanto que os colegas dele diziam que quanto mais ele envelhecia, melhor ele... Não sei se ele bebia vinho ou não, mas enfim, é uma metáfora que se faz, né? Então, ali nos anos 60, ele começa a tocar mais baladas, então esse concerto que a gente assistiu é de 64, em 62 ele grava um disco só de bossa nova, que é bem bonito de ver. Ele toca Desafinado, Garota de Ipanema, O Pato e outras canções. Aqui, então, esse concerto que vimos na Inglaterra era de um programa de televisão que era o Jazz 625, que é bastante famoso na época, nos anos 60, onde, então, eles reuniram esses grandes músicos. Então, ali está o Joe Jonas na bateria, que
que é considerado um dos principais bateristas do jazz até hoje, né? Ele fez carreira na banda do Count Basie, o Harry Sweet Edson no trompete, o Wood no baixo, que tocou muitos anos com o Duke Ellington, o Sir Charles Thompson também. E ali então ele consegue esse grande timaço e faz consegue fazer novas turnês e tudo mais. Só que ali já é o limiar da carreira dele, né? Porque em 65 se diz que foi o último grande ano dele, tanto como músico, como em questão de saúde também. Porque ele ainda consegue gravar algumas coisas boas, mas sempre diminuindo a quantidade, né? Ele tenta manter a qualidade, mas diminuir a quantidade. A partir de 65, então, ele começa a se alimentar mal, e aí o que se diz é que ele foi perdendo o gosto de viver no final da vida. Ele nunca teve um diagnóstico de depressão, mas é o que parece, porque ele para de tomar banho, não quer mais comer, ele fica só na bebida, mas como eu digo, ele não tem um diagnóstico, ele não teve um acompanhamento, né? Se tivesse, provavelmente teria tido algum tipo de tratamento, mas não teve. Então ele continua tocando ainda, e ele vem a falecer em 69. Né? Então, por um problema no fígado, que está deteriorado por causa da bebida, mas ele morre em 69, mas influencia um grande número de músicos, né, de jazz pelos anos seguintes, tanto que no final da carreira ele ainda conseguiu tocar com músicos contemporâneos dele, que eram importantes, como Duke Ellington, por exemplo, e também com músicos que viriam a influenciar todo o jazz contemporâneo, como John Coltrane, por exemplo, e Sonny Rollins, que são dois dos músicos de jazz, dois saxofonistas de jazz que dão a linha mestra do jazz. Né? Então, Coleman Hawkins, ele falece, mas a lenda dele continua. Então, era isso que eu queria apresentar hoje. Esse homem que dá para dizer que sem ele a gente ouviria um outro jazz, seria outra coisa.